Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo para vocês o último dia da nossa cobertura da Satellite 2025, que acontece essa semana aqui em Washington, um evento de satélites que a gente acompanhou presencialmente, e também trazendo as principais notícias aí dessa quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Vamos começar com elas, vamos começar com as notícias que foram destaques no nosso boletim da Teletime. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui e analisar está disponível na íntegra para vocês lerem com muito mais profundidade no nosso site www.teletime.com.br. Não deixem de visitar o site, também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no e-mail de vocês. Primeira notícia do dia que a gente destaca é uma notícia importante para o setor de infraestrutura, uma situação que está acontecendo entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a operadora de redes neutras Vital. A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a autorização para a Vital fazer obras na cidade do Rio de Janeiro, alegando uma série de descumprimentos de autorizações que foram emitidas pela Prefeitura, e a Vital acabou operando ou sem ter essas devidas autorizações ou descumprindo as autorizações que foram colocadas. A Vital foi procurada, obviamente, pelo nosso noticiário, disse que não foi notificada, mas também nessa quarta-feira ela já teve uma reunião com a Secretaria responsável pela Conservação e Serviços Públicos do Rio de Janeiro, que cuida dessa agenda, né, a Seconserva, para tratar desse assunto, pelo que a gente apurou. Agora, de qualquer maneira, o tom das críticas aqui proferidas pelo secretário Diego Vaz, que a gente traz no nosso boletim, são bastante contundentes aqui, bastante duras com relação à Vital, o que mostra que tem uma situação ali que está a se resolver. E claro que a Vital, por ser uma operadora de rede neutra, uma empresa que constrói infraestrutura, ela tem uma situação bastante delicada ali, porque o Rio de Janeiro é o principal mercado inclusive da sua empresa irmã, né, empresa que NIO, que agora está prestando serviços de banda larga na cidade do Rio de Janeiro, substituindo a antiga Oi Fibra, né, que foi comprada pelo grupo. E aí agora a Vital tendo que enfrentar essa situação. São vários os episódios ali que estão narrados na matéria, né, que estão colocados como detonadores desse problema que a Vital está enfrentando, mas basicamente foram infrações ali ao regulamento de licenciamento e fiscalização da cidade do Rio de Janeiro, a norma municipal que rege esse tipo de atividades que teriam sido descumpridas. A gente vai continuar acompanhando essa história, porque ela é importante, tentar entender que, inclusive, se isso está se aplicando a outras empresas do setor de redes neutras, outras operadoras de telecomunicações também, e onde é que foi o problema aqui, que acabou detonando aí essa suspensão temporária de autorização da Vital para implementar a infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro. Hoje também começaram a sair alguns balanços anuais aí das operadoras regionais brasileiras. Primeiro, o balanço que a gente destaca aqui no nosso boletim, o balanço da Vero. Para o ano de 2024, a Vero conseguiu ter uma receita de 1.660 milhões de reais, o que significou uma alta de 4,6%, aí já trazendo, né, o resultado ajustado diante da consolidação da Vero com a Americanet, né. O EBITDA da empresa foi de 853 milhões de reais, o que dá um aumento aí de 5,6% e uma margem bastante impressionante aí de 51,4%, mas ainda assim a empresa registrou prejuízo por conta dos custos financeiros aí de financiamento das suas operações, um prejuízo de 23 milhões de reais no ano de 2024. Com relação à estratégia da empresa e as perspectivas e previsões aí para esse ano de 2025, o CFO da empresa, Marcos Albernaz, deu uma entrevista para a gente, em que ele comentou que agora a empresa já está numa fase mais avançada de captura das sinergias por conta da fusão da Americanet. Isso deve se refletir
agora no balanço de 2025, no ano de 2024, eles conseguiram capturar mais de 160% das sinergias que eles tinham projetado, né? E a empresa segue em ritmo de crescimento, segundo ele, crescimento em 2024 de 38 mil adições líquidas de banda larga, né, sendo que a maior parte deles concentrados no último trimestre do ano, e uma receita média por usuário aí já na casa de R$112. Com isso, a empresa acredita que está numa situação confortável para enfrentar o ano de 2025, inclusive com relação à sua alavancagem, a sua dívida hoje, que está na casa de 900 milhões de reais isso foi de emissões de debêntures, perdão. Endividamento da empresa na casa de 3,1 vezes o EBITDA dela, né, e com captações aí que estão na casa de 1,6 bilhão de reais colocados aqui para esse período que foi registrado no balanço. Essa foi o primeiro dos balanços que a gente destacou. O outro balanço que a gente traz no nosso boletim de hoje é o balanço anual da Brasil Tecpar. Brasil Tecpar também teve uma receita com crescimento importante, mas nesse caso não por conta de não por causa do crescimento orgânico, mas por conta de consolidações. Brasil Tecpar pela primeira vez passou aqui a casa de 1 bilhão de reais, faturou no ano de 2024 1,1 bilhão de reais, depois de todas as consolidações aí que o grupo passou, né, não foram poucas, que significa aí um aumento de receita de 44,6%. Do ponto de vista de resultado de caixa, a empresa também teve um resultado importante, ela teve um resultado de 510 milhões de reais no ano passado, um aumento de 48,4%, e também uma margem EBITDA aí de 46,5%. Então, não é os provedores regionais não estão com EBITDA tão mais baixo assim do que as grandes operadoras, não. Do ponto de vista de prejuízo, o prejuízo da Brasil Tecpar no ano passado foi de 15,2 milhões de reais, sendo que a maior parte do impacto aí para esse prejuízo foi o resultado financeiro mesmo. E em termos de crescimento, né, a empresa, claro, teve uma ampliação significativa da base por conta das aquisições, mas cresceu no ano passado um volume aqui de 25,7% em base, chegando aí a 787 mil assinantes do serviço de banda larga e 3 milhões de casas passadas. Para esse ano a empresa está projetando, já deu os guidances aqui, né, projetando uma receita de 1,7 bilhão de reais e um EBITDA ajustado de 810 milhões de reais no ano, né, com a previsão aí de conseguir ultrapassar a marca de 1 milhão de assinantes de banda larga, segundo os dados aqui da Brasil Tecpar. Outra notícia que a gente traz hoje, também importante aí para disputa entre as empresas de internet e as empresas de telecomunicações, é o fato de que as grandes empresas de streaming que atuam no Brasil, inclusive Globoplay, então junta aí empresas com grandes estúdios internacionais por trás, como é o caso da Disney, da Max, da Prime Video, da Netflix e também Globoplay, numa associação que vai representar o interesse dessas empresas de streaming, chamado Streama. Essa associação tem como propósito fazer o diálogo institucional do setor de streaming. Ela vai ser presidida pelo Luísio Felipe Rocha, que é um advogado que tem uma atuação aqui relevante em Brasília e que atuou no projeto que está em tramitação, né, mas que é um projeto que tem a previsão aí de proibir a prática do fair share no Brasil. É um projeto que foi apresentado no ano passado e que teve o relatório da deputada Silvier aprovado no ano passado com essa vedação para a prática do fair share no Brasil. Então, certamente vai ser uma associação que vai ter um papel importante nessa discussão do fair share. A gente lembra que os radiodifusores, pelas associações setoriais de radiodifusão, já participam da Aliança pela Internet Aberta, a AIA, né, que é presidida aí pelo ex-deputado Alessandro Molon. Agora a gente vai ter que acompanhar como é que a Streamia vai se comportar, mas é muito provável que se alinhe também a essa mesma associação, até porque boa parte dos estúdios que estão na Streamia aqui também fazem parte da MPA,
que é a Motion Picture Association, que participa dessa posição institucional, aí, vamos dizer, das Big Techs e também de algumas empresas de mídia brasileiras com relação à questão do fair share, se opondo, obviamente, a esse pleito das operadoras de telecom. Então, para as operadoras, é um alerta aqui, um fator preocupante, e é uma associação que vai para a linha de frente aí do Congresso, onde tem pelo menos 2 projetos de lei tramitando que regulam o ambiente de streaming. Interessante porque os projetos de lei, eles não são muito homogêneos em relação ao tratamento que eles dão para empresas estrangeiras e para empresas brasileiras. Existe aí uma lista aí de itens que diferenciam, né, essas empresas, mas a Streamia, ao que tudo indica, vai atuar nessa frente também. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento deles com relação a essas pautas que dizem respeito aos projetos de lei que regulam o ambiente de streaming e que tramitam no Congresso. Outra notícia que a gente traz, Tribunal de Contas da União ratificando a renovação das faixas de frequência da TIM para as faixas de 1.9 e 2.1 MHz, foram aprovadas pela Anatel no ano passado, e com previsão de renovação até 2038. O Tribunal de Contas da União não viu problema aí nessas renovações, até porque eram as primeiras renovações que estavam sendo feitas, né? Então não tinha tanta complicação assim para TIM conseguir essa renovação. O problema é quando essas renovações já estão na segunda rodada. Aí fica um pouco mais complicado, porque no entendimento do TCU, todas as renovações que já passaram por uma segunda renovação deveriam passar por uma nova licitação para poder se aplicar aí a regra da legislação atual que prevê essa renovação indefinidamente pelas operadoras. Então, mas nesse caso aqui, está tudo certo para a TIM, sem preocupações. Outra notícia que a gente traz, aí agora fazendo um fechamento aqui do evento de Washington, que a gente está acompanhando essa semana, questão de satélites atendendo os interesses de políticas públicas e as estratégias de soberania nacional das diferentes nações que hoje dependem de comunicação via satélite. Na verdade, todos os países do mundo entendem que o satélite é crucial para suas comunicações críticas, principalmente de forças armadas, serviços públicos. O Brasil não é diferente, tanto que o Brasil tem o satélite geoestacionário de defesa e comunicação já há um bom tempo, desde 2017, existe aí uma preocupação, né, que é cada vez mais acentuada com relação a como que fica essa questão diante das novas constelações de órbita baixa, diante das novas tecnologias por satélite. Todo mundo quer ter conectividade, por exemplo, via Starlink, só que com a situação geopolítica atual, em que o presidente da Starlink, o principal acionista da empresa, faz parte do governo norte-americano, que é um governo bastante agressivo do ponto de vista das relações internacionais, está todo mundo muito apreensivo com o que vai acontecer, e esse não poderia ser um tema ignorado aqui no evento da Satellite 2025 que aconteceu essa semana e a gente acompanhou. Então a gente viu vários debates sobre isso, isso apareceu em várias ocasiões, e aí a grande indagação que fica bom, faz sentido você desenvolver um projeto soberano de satélites em órbita geoestacionária, que é tipicamente, né, a proteção mais garantida que os países podem ter de que vão ter uma comunicação via satélite, porque o satélite depende basicamente só da conectividade naquele país. Tem muita discussão sobre isso. Os países querem conectividade LEO, mas conectividade LEO implica necessariamente você ter uma operação global de altíssimo custo, que poucos países têm condições de bancar, e aí você precisa de um esforço de cooperação entre países, e é isso que tem sido colocado aqui pelos operadores privados, que querem, obviamente, pegar esses contratos soberanos com os diferentes governos, mas os governos também estudando a possibilidade de atuar em conjunto, em parcerias, onde estrategicamente isso não for arriscado ou complicado. Então o Brasil mesmo está desenvolvendo parcerias com a Espanha, com a China, conversando com o governo canadense, conversando com as empresas europeias, para tentar fazer esse tipo de parceria, e isso está acontecendo no mundo inteiro, tudo basicamente porque existe agora uma nova variável na história, que é o governo Donald Trump, com a presença atuante aí do Elon Musk, presidente da Starlink, na linha de frente do governo.
A gente também viu durante o evento muito debate sobre as redes não terrestres, ou como chamam aqui, NTN, né, as Non-Terrestrial Networks, que são as redes que fazem comunicação direta entre os satélites e os dispositivos em terra, né, uma comunicação que não depende de você passar pelas redes terrestres. E, inclusive, dentro do conjunto aí de aplicações NTN, as comunicações diretas para dispositivos, que é a conexão entre satélites e dispositivos. A Viasat, que atua no Brasil, inclusive é parceira da Telebrás, está muito ativa nessa frente, porque tem os satélites da Inmarsat, que ela adquiriu há 2 anos atrás, e que tem as frequências de banda S e banda L, que são bastante propícias para esse tipo de comunicação NTN, porém tem um desafio, né? Os satélites da Inmarsat, que foram adquiridos da Inmarsat, são satélites de órbita geoestacionária, o que significa que eles ficam a 36 mil quilômetros de altitude, e isso faz com que a taxa de transmissão de dados seja muito mais baixa e também haja algum problema de latência. Mas a Viasat não vê problema nisso, ela quer expandir essa cobertura dela pelos diferentes países do mundo. O Brasil está entre as prioridades aí para ela, principalmente para serviços de emergência, chamada de SMS em emergência, eventualmente até chamada de voz em emergência, mas para serviços de internet das coisas. Esse tem sido aqui o foco principal da Viasat, tanto é que eles fecharam uma parceria com a Space 42, que é uma empresa dos Emirados Árabes, decorrente aí da fusão de algumas empresas dos Emirados Árabes, entre elas a Yasat, que já operou no Brasil, e essa parceria entre a Viasat e a Space 42 tem como objetivo de longo prazo aqui estudar o mercado de internet das coisas via satélite, as possibilidades da comunicação direta a dispositivos a partir dos satélites da Viasat, mas também desenvolver uma constelação própria de satélites de órbita baixa, aí seria a entrada da Viasat no mercado de LEO, para atender o mercado de internet das coisas. Então, um movimento importante, uma parceria importante anunciada entre a Viasat e a Space 42, lembrando que a Viasat é parceira da Telebrás no Brasil na oferta de capacidade do SGDC. Outra questão que foi muito discutida no evento é o que está engargalando hoje, o que está impedindo o crescimento do mercado de satélites no mundo, e a conclusão apresentada pela consultoria Analysis Mason, que é uma consultoria especializada aqui no setor, é que hoje o grande gargalo para o desenvolvimento do mercado de satélites no mundo é a falta de lançadores, a falta de foguetes capazes de levar todos os satélites que estão previstos aí pelas diferentes constelações de serem colocados em órbita. Só no caso da China, por exemplo, são mais de 30 mil satélites que estão previstos para subir. A Starlink também tem subido satélites aí a um ritmo de centenas por ano. Existem vários outros projetos de constelações de órbita baixa que também estão na fila aguardando lançadores, e hoje basicamente o mundo depende da SpaceX para lançar essa quantidade insana de satélites. A China também tem seu lançador, a Índia também, existem outros players aí que estão entrando no mercado, mas ninguém com a capacidade massiva de lançamentos que a SpaceX tem de conseguir colocar no ar uma grande quantidade de satélites por ano, uma grande quantidade de foguetes por ano, melhor dizendo, são mais de 140 foguetes, 140 lançamentos ao ano que eles conseguem fazer, só que boa parte da capacidade da SpaceX já está reservada para Starlink, então a Starlink tem uma vantagem competitiva aí, e reservada também para os órgãos de defesa norte-americanos, que também têm contratos importantes com a SpaceX. Então esse tem sido aí o grande gargalo apontado como pelos especialistas como um grande gargalo. E o Brasil, como é que fica nessa história? O Brasil é um mercado importante, inclusive tem uma previsão da Analysis Mason de que o Brasil vai ter quase 2 milhões de usuários de banda larga via satélite, sendo que a maior parte, claro, com a Starlink, mas também com a constelação chinesa Thousand Sails e com a constelação Kuiper, que são as duas que estão previstas aí para operar no Brasil nos próximos anos, e o Brasil vai ter papel central aí nesse mercado de banda larga via satélite. Dentro da estratégia das empresas de satélite vai ser um mercado muito relevante, mas o Brasil ainda não tem capacidade de lançar foguetes para esse tipo de missão, né? O veículo lançador de foguetes brasileiro é para lançamento de nanosatélites, então ele tem uma capacidade menor,
E o Brasil não tem nenhum player de banda larga via satélite, nenhuma empresa de banda larga via satélite em vias aí de poder entrar comercialmente no mercado. Então o Brasil é um mercado importante, porém fora do jogo dos grandes players aí de satélites no mundo. A gente também traz a notícia da prisão de uma quadrilha de suspeitos pelos ataques que foram proferidos a provedores de internet no estado do Ceará, né, uma reclamação aqui que partiu dos próprios provedores, né, a Brint se mobilizou para fazer esse tipo de manifestação pública, levar esse problema para a Anatel e para os órgãos de defesa, e aí a Polícia Civil do Ceará anunciou a prisão de 12 suspeitos aí de integrarem essa quadrilha que fazia extorsão aos provedores de banda larga do estado, né, emitindo aí alguns mandados de prisão. Segundo a Polícia Civil, ele já estava em investigação desde fevereiro, desde antes, portanto, da reclamação que foi colocada pela Brint, mas o assunto ainda é muito preocupante porque não pega só o estado do Ceará, pega Rio de Janeiro, pega o Pará também, alguns estados na região Nordeste que já começam a ter esse problema de enfrentar achaque por parte da criminalidade para poder continuar em operação em determinadas regiões das cidades. No Ceará o assunto foi mais grave, Rio de Janeiro também tem problemas, e a gente sabe que esse é um tema que está aparecendo com bastante frequência nas conversas com as autoridades. As operadoras estão cada vez mais preocupadas com essa agenda aqui, então é um assunto que deve também ganhar maiores proporções aí ao longo do ano. E, por fim, a gente fala das presidências das comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Por enquanto, nada definido, estamos com a expectativa aí que nessa quinta essas comissões sejam acertadas. Tudo isso porque existe uma briga, né, entre oposição e situação para ver quem vai ficar com determinadas comissões e quem vai forçar o outro a pegar determinadas comissões. Então, dentro desse jogo, desse xadrez político de quem vai ficar com o quê e quem vai priorizar o quê, as comissões não foram definidas, mas a expectativa agora é que isso seja resolvido aí até o final dessa semana. Vamos seguir acompanhando aqui essa novela, porque é sempre um tema importante, até pelo relacionamento que o setor de telecomunicações tem que ter com o Congresso, né? A gente lembra que tem algumas comissões críticas aqui para o setor tem a comissão de comunicação, que é importante, tem a comissão de ciência e tecnologia, que é importante, a comissão de assuntos econômicos, enfim, são várias as comissões aí com as quais o setor de telecom tem que interagir e que precisam dessa definição. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, também encerrando a nossa cobertura dessa semana, porque amanhã eu vou estar em trânsito, voltando para o Brasil, e, portanto, não vou ter condições de fazer o nosso podcast, mas aí a gente, no final de semana, recupera aquilo que for mais importante e já faz a projeção aí para o restante da semana. Amanhã tem reunião do Conselho Diretor da Anatel, nessa quinta-feira, algumas questões importantes aí na pauta. Se acontecer alguma coisa relevante, a gente volta antes com um boletim extraordinário, senão segunda-feira a gente volta com o nosso boletim normal para vocês. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, principalmente ao longo dessas 2 semanas aí que a gente fez essa cobertura especial, tanto em Barcelona do Mobile World Congress, quanto aqui em Washington da Satellite 2025. Fico muito feliz de poder ter proporcionado isso para vocês e do feedback que a gente recebeu ao longo desse trabalho aí. É isso, ficamos por aqui e amanhã a gente não volta, mas segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.